Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao Bob the Roofer. Tá ficando frio, precisava alguém pra abraçar, pra se esquentar. Muita gente pensa só de gente estar aqui, a gente já pode resolver tudo. Então, esse distúrbio da deglutição é disfagia. É com isso que eu trabalho. E é isso que eu... God, the humanity, this is just awful. The fish are... Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao Bob the Roofer. Mais um dia fantástico, né, Aurelião? Isso aí, Bob, show de bola. Estamos aqui com o Mike, que tá voltando no nosso podcast. Ele vai estar virando sócio provavelmente, né, em breve. Vai vir no churrascão que a gente vai fazer, um podcast outside. E trouxe a grande Renata, a esposa, e vai contar um pouquinho pra gente da história deles, como se conheceram de repente e tudo mais. Pessoalzinho, bem-vindo ao Bob the Roofer, então. Já se inscreve, deixa o like em advance, porque é garantido aqui, né, o Aurélio? Ah, com certeza. Aqui, para você que chegou, caiu de paraquedas nesse vídeo aí, é o primeiro vídeo, pode deixar o like, se inscrever, porque aqui a experiência é real, não tem mimimi, não é não, Bob? É isso mesmo. E se você tá se inscrevendo, já aproveita e vai lá meu.com.br e se inscreve para os sorteios que a gente tá tendo aí. A gente tá tendo sorteio desde camiseta a passagens para Toronto, para Nova York, Nova Zelândia com acompanhante, 7 dias, tudo pago, né? Ou pega o valor em dinheiro ou moto também, né? Aí tem que ver lá na lista como é que é. Então é facinho, se inscreve no canal Bob the Roofer e vai lá meu.com.br, preenche o formulário que você está participando. Exatamente. Bob the Roofer vai estar lá explicando como é que você vai fazer direitinho para não ter erro. Você cadastrando tudo belezinha para não ter erro. Lembrando que, né, já teve ganhadores aí da camiseta de Minas Gerais, né, Bob? Teve um ganhador. A gente já está aí agora provavelmente a hora que esse vídeo sair, vamos estar em 1000 inscritos. Vai fazer outro sorteio, né? Exatamente. E não vejo a hora de chegar nas passagens. Né? Quem que será que vai vir para Toronto visitar? Quem sabe não é você aí que tá vendo o vídeo que vai ter o privilégio de fazer essa primeira viagem, tudo pago aí pelo Bob the Roof. Correto. Renata, bem-vindo ao nosso podcast. O microfone é seu, se apresenta aí. E a gente vai fazer hoje, pessoal, isso aqui half and a half, meio a meio. Um pouquinho em inglês, um pouquinho em português, beleza? Quem não viu o vídeo do Mike, vai lá no vídeo 14, tá? E o Mike tá lá contando a história dele, nossa, maravilhosa, que ele a vida inteira mexeu com paintball. Opa, como é que é? Pinball. Que é o fliperama do Brasil, entendeu? E é um papo muito legal. Vai lá também conferir. Vai estar o vídeo. Vamos pôr o vídeo aí na descrição, pessoal. O vídeo aí. Põe aí na descrição e também vão tentar colocar no End Videos, né? End Videos aí. Também, né? Então assiste isso aqui primeiro e depois vai lá ver o vídeo do Mike. Renata, você então, conta pra gente da onde você é. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, matando a saudade de falar português. Legal. Né? E meu nome é Renata, eu tenho 50 anos, eu sou do Brasil, eu nasci em São Paulo, mas eu me considero gaúcha. Minha família que tá me ouvindo, minhas irmãs vão rir nessa hora, porque eu sempre falo isso, né? Porque elas dizem, na verdade você é paulista, mas eu me considero gaúcha, porque minha família toda é do Rio Grande do Sul. E eu hoje moro aqui no Canadá, moro em Mississauga, mais especificamente, né? Porque eu vim pro Canadá para estudar, porque eu sou fonoaudióloga, vim fazer um pós-doutorado aqui, depois de um tempão, né? Então, ao contrário das muitas histórias de imigração de gente jovem que imigra, né? Eu vim já mais madura. Certo. E vim para estudar, com um foco na minha profissão. Então a gente tinha que chamar de doutora Renata? Né, em outras circunstâncias. Não, a gente vai chamar a doutora Renata. Primeira doutora, né? Primeira doutora aí. A gente teve aqui uma fazendo doutorado, né? Eu terminei meu doutorado em 2008, já faz bastante tempo. Mas desculpa cortar, vai lá. Não, então, e eu vim pra cá pra isso, né? O meu desejo eu já era professora universitária numa universidade pública federal no Brasil. Tinha o que no Brasil
a gente podia chamar de estabilidade, porque essa palavra é meio complicada, ainda mais no Brasil hoje em dia. Mas eu queria estudar e, né, continuar melhorando e vim pra cá pra isso. E aí, como a vida, ela é dinâmica, isso todo mundo sabe, né? Minha vida pessoal acabou mudando quando eu encontrei o Mike, né? E aí, mais coisa aconteceu, né? Os meus planos profissionais se concretizaram em relação ao meu pós-doutorado, numa primeira fase. Certo. Depois disso eu tive que voltar para o Brasil ainda, justamente pelo meu compromisso com a Universidade Pública Federal. Mas aí eu já tinha um plano de vida traçado diferente, né? Certo. Aí eu acabei voltando para cá também por conta... Em primeiro lugar, por conta, acho, dos meus planos pessoais. Mas aí eu também consegui voltar para o trabalho que eu tinha construído aqui, porque eu devo ter... feito direitinho. Aí eu recebi o convite para voltar para o mesmo laboratório onde eu estava. Nossa, que legal. Eu trabalho até hoje. Sim. E laboratório, é engraçado, como é que é o nome dela? Esqueci o nome. Mariana, ela trabalha, ela é quimicista também, alguma coisa assim. Então, a gente chama de laboratório, mas é laboratório de pesquisa, né? Então, o lugar onde a gente faz pesquisa é um laboratório. Então, eu não trabalho com substâncias, essas coisas, a gente faz pesquisas com seres humanos, né? A minha área na fonoaudiologia é disfagia, que é um nome. Primeiro, quando eu falo que eu sou fonoaudióloga, todo mundo pensa que eu trabalho com criança que não sabe falar, ou com surdo, né? Certo. É a primeira ideia que todo mundo tem. O fonoaudiólogo faz isso, mas faz muito mais do que isso. Minha área na fonoaudiologia é área hospitalar. Então, por exemplo, só para ir ilustrando, né? A gente quebrando a coisa, quando eu voltei pro Brasil e eu já tava com o Mike ainda tava aqui no Canadá, ele me ligava, sempre me ligou de manhã pra me dar bom dia e tal, e às vezes ele ligava, eu não atendia, eu mandava mensagem, eu demorava pra responder, e eu dizia, eu tô no hospital. And the first time I answered you saying, I'm in the hospital. You, oh my gosh! What's wrong? Are you okay? I just woke up and she's in the hospital. Oh my God! Mas eu tava trabalhando, então minha área hospitalar, né? Porque eu trabalhava, ensinava, eu era professora também do pós-graduação, orientava alunos de mestrado, de doutorado, mas eu também via pacientes no hospital, né? Supervisionava estágio, com pacientes que estão no hospital e têm problema para comer, para engolir os alimentos. E qual que é esse problema? É o problema de... Vocês já se engasgaram alguma vez na vida, com certeza. Sim. Por algum motivo, estavam falando, tomando água, né? A gente lá do sul tomando chimarrão. Significa que a comida, vou falar como eu falava para os pacientes, ao invés de, quando você engole, ir para o caninho certo e direcionada para o esôfago, por algum motivo, alguma descoordenação desse mecanismo, ela vai para o caninho da respiração, para o pulmão, para a traqueia. E aí a pessoa se engasga, e isso pode ser só um engasgo, a pessoa começa a tossir, aqui tem capacidade de tossir e se proteger. Ou esse alimento vai para o pulmão, o que não pode. O pulmão não é um lugar de ter comida, é um lugar de ter ar só. E a pessoa pode ter uma pneumonia e até morrer. Então, esse distúrbio da deglutição é disfagia. É com isso que eu trabalho. E é isso que eu pesquiso hoje em dia. Eu pesquiso esses distúrbios nas pessoas com doença pulmonar crônica. Que é um pouco mais específico, né? Ainda por cima. Olha, hein? Caraca. Ficamos agora... Muito legal. Então, e eu tava aqui para fazer pós-doutorado. E eu cheguei em Toronto em 2017. Muito afim de fazer meu pós-doutorado. Tive alguns problemas a respeito de imigração, de visa, né? Que é uma coisa que as pessoas precisam se informar muito bem e trabalhar com gente que sabe o que tá fazendo, né? Que confia para não ter problemas com isso, enfim. E eu cheguei em outubro de 2017. Certo. E eu lembro eu tô falando isso e eu já contei essa história, obviamente, pro Michael, né? Pra dormir no sofá da sala, da casa de alguém, né? De novo, é realmente sair da zona de conforto, né? Pensando na posição que eu tinha, talvez, no Brasil. Já fiz isso também. Mas é só assim que a gente vai para os lugares que a gente quer, né? Eu sei que eu queria ir além. E para estudar com inglês, eu já tinha vindo para Toronto para fazer um curso aqui com a mesma professora com quem eu trabalho agora.
Mas uma coisa é você, né, a gente viaja, uma coisa é você viajar, falar inglês pra viajar e tal. Outra coisa é você estar aqui num lugar, quando as pessoas me apresentaram, essa daqui é a pós-doutoranda do laboratório. Aí você já fica com um peso nas costas, tem que dar conta do desempenho profissional, de uma performance de comunicação em inglês, né? Então era como todo mundo que imigra, né, fala disso, de matar um leão por dia, enfim. Mas sozinha, eu tenho um filho, né? Eu fui divorciada há muitos anos. O meu filho tinha ficado no Brasil para terminar o high school lá. E eu vim sozinha, né? Então tava sozinha, tava começando a ficar frio, né? Em outubro. Então eu fiquei de outubro a dezembro sozinha, porque minha família chegou só no Natal. E foi bem difícil, né? Mas foi em dezembro quando a gente se falou a primeira vez, né? Tá ficando frio, precisava alguém pra abraçar, pra se esquentar. Honestly, a minha primeira ideia foi... eu tava muito preocupada com a questão do inglês, né? Porque eu sentia que como eu sou fonoaudióloga, eu também me sentia... Foi uma experiência de me sentir como alguns dos meus pacientes com quem eu já trabalhei, né? De você sabe que você pode dizer mais e fazer melhor... E o jeito como você se expressa não dá conta disso tudo, né? Eu tava muito preocupada com isso. Eu já tinha ido atrás também de um professor de inglês pra, né, tentar equilibrar isso. E eu tava sozinha e eu disse, não, eu vou entrar num aplicativo online pra conhecer pessoas, óbvio. E, honestamente, pra treinar meu inglês, eu preciso falar inglês. Naquela época não tinha, né, Clubhouse. E aí, entrei no aplicativo, né, pensando nisso. Sim. Mas, também, muito honestamente, tinha muita conversa, muito papo furado, né, assim, que eu recebia. E aí eu dizia, não. Aí, às vezes, eu desistia, dizia, eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra estudar, né, enfim. E numa dessas coisas que eu acho que o universo conspira, se movimenta e tal, eu passei pelo perfil do Mike, né? E achei o perfil dele muito despretensioso, né? Assim, eu faço, não. Tipo, eu tô aqui, né? Sim. Sou um cara que toma... Eu lembro que alguma coisa ele colocou que ele tomava muita Coca-Cola, que ele realmente toma. Zero, Coke Zero. E isso, assim, né? E, enfim... I'm telling them when I cross virtually for your profile. And it stood out amongst all the others as being superior. Was not cocky. It was brutally honest. Yeah. E eu lembro que eu já tava aí. Eu acho que a gente se falou a primeira vez, ele me mandou uma mensagem quando, inclusive, a minha família... Porque daí, claro, quando começou a chegar perto os dias da minha família chegar, eu só pensava nisso, né? Eu tava contando as horas, assim, vinha a minha mãe, a minha irmã e o meu filho, que eu tava sem ver. O meu filho não tem 5 anos, tá? Ele tem 22. Porque quando eu falo dele, todo mundo diz que eu falo mãe é mãe, né? Um abraço pro filho aí. E enfim... mas eu tava morrendo de saudade, né? Então eu só pensava nisso. E eu lembro que o Mike me mandou uma mensagem meio nessa época. Eu, eu tô ocupada, né? Agora a gente vai ter os holidays e a minha família tá chegando. E era isso. E eu não dei muita conversa, né? Pra ele, assim, no começo. E ele também, por causa dos holidays... I don't remember what you need to do on the holidays. The first time we... It's just a busy time of year because you're shopping and you're visiting with your family and your friends and it's just not a lot of other time. E aí ficou aquilo por aquilo mesmo, sabe? E aí tá, minha família veio, a gente teve um ótimo Natal em família. Naquele dezembro fez menos 30, né? Neve, assim, a minha mãe tava realizada e todo mundo dizia antes, ela veio em dezembro, não tem neve. Nossa senhora, a gente não conseguia sair de casa, não podia sair porque tinha alerta, né, de frio extremo. Eu adoro. Bom, eu sou do sul, então a gente não tem problema com frio, né? Sim. Enfim. E aí, quando o Michael me mandou mensagem de novo, que era janeiro, foi depois que a minha família tinha ido embora. E eu tava me sentindo terrivelmente sozinha. O meu filho já tinha ficado, mas como é saudável para um filho adolescente, obviamente ele tava numa boa, mas ele não tava comigo todo o tempo, né? Não dava bola, na verdade.
eu lembro que o Michael me mandou uma mensagem dizendo, oi, de novo, e tal, né? Tô aqui contando em português, mas vocês podem checar a história em inglês. E aí, falou comigo. Eu lembro que eu comecei a falar com ele assim, sabe? Sei lá, aquela coisa, eu trabalhava, ia pra casa, trabalhava, né? E aí ele acabou me convidando pra jantar, pra gente se encontrar, e eu disse pra ele, tá bem. Aí eu pensei, quer saber? Eu não tô fazendo nada. Eu vou lá, vou jantar, vou comer uma comida diferente, vou num lugar diferente, vou jantar e vou conhecer alguém, vou conversar. Bater um papo. Bater papo. E na minha cabeça eu já tinha decidido, ele sabe muito bem quando eu falar essa parte da história, eu já tinha dito não pra qualquer outra coisa, não. Porque eu não tô aqui pra outra coisa que não, eu preciso me dedicar pra minha pesquisa, pro meu trabalho. E eu lembro que nesse dia tava muito frio. E ele me ofereceu carona, perguntou se eu queria que ele me pegasse. Não, isso já era das 7 mãos. Não. Eu escolhi o lugar, que era perto da minha casa, em Toronto, pra eu poder ir caminhando. Eu disse, tal lugar, tal horário, e tá. E aí, eu saí do trabalho, cheguei em casa. Eu tenho que falar isso porque o Michael, he is thankful to my son because of this particular episode. Because eu cheguei em casa e disse pro meu filho, Arthur, eu marquei um jantar, né, com uma pessoa que eu conheci online, mas de verdade eu não tô mais com vontade de ir. Aí o Arthur disse, mãe, mas que horas tu marcou? Eu falei, 7 horas. Ele, mãe, mas já são mais de 4 horas, já são quase 5 horas, tu não pode fazer isso. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, The sun was rooting, eh? For you? Aí eu disse, tá bem, então eu vou. Falei, então eu vou. Nevava. Muito frio, muito frio. Tomei banho, troquei de roupa. Falei, tá bom, eu vou. E fui. Cheguei lá no bar, ele já tava lá no restaurante. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi quando ele levantou pra dar oi. Eu disse, nossa, ele é alto, porque eu sempre quis ter um namorado alto e eu nunca tive. Antes. Você já arrependeu do tanto de não que você falou, né? Mas até ali, Aurélio, eu ainda tava bem decidida, entendeu? Não. Tava bem decidido no não. Não. Era não. E, enfim, e aí a gente foi nosso... Até hoje a gente brinca que a gente diz que esse não foi nosso first date, foi nosso half date, assessment, interrogation, something like that, porque a gente começou a conversar. Vocês estão vendo, eu falo um monte, o Michael também fala um monte, e eu mesmo com meu inglês macarrônico naquela época, mais que agora, né? Mas a gente conversou muito, foi muito legal, mas ao final do suposto date, quando ele disse, muito legal, eu gostei muito de te conhecer, a gente tem um date, quero te ver de novo. Eu disse, não. Eu disse, não. Claro, não. I said no when you asked me for a date. I said no. Second date. A second date. I said no. And I'm standing there thinking, but everything went so well. What's wrong? It was too early. And then she says, but here's my phone number. And I'm like, what? You don't want to go out with me, but you're giving me your number. I don't get that. No probably means yes. So I scrambled to get my phone out to take the phone number down. Quick about the Brazilian women. Yes, I learned. I'll say, it's dinner time. Do you want to get something? No, we should eat. No, we should eat. Okay, so you're agreeing. Okay. E daí naquela... E de verdade foi isso que eu pensei na hora, sabe? Eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Ok, eu vim e de verdade, porque eu achei que era muito falta de educação eu dizer que eu não ia naquele dia em cima do horário. Meu filho, ele, né, tem responsabilidade nisso. E eu disse, não, é isso, eu quis ser querida, assim, a gente pode se falar, sabe aquele, a gente se fala, né, mas, Mas aí naquela semana, a gente, desde então, até hoje, a gente não parou mais de se falar, né. Conectou mesmo. A gente se falou muito por mensagem, ou seja, se era exercitar meu inglês que eu queria, porque o Michael não fala português, né, e aí a gente trocou
mensagem todos os dias aquele dia, até que na sexta-feira seguinte ele, segundo ele, aí é melhor ele contar, né? Ele disse que criou coragem para me convidar para sair de novo. Ele disse, mas agora a gente tem um date, né? Tipo, se você aceitar agora, a gente tá saindo junto, porque... E eu disse, tá bem. E aí ele disse, e eu vou te buscar. Porque da outra vez aí no final do primeiro jantar, né, que tava muito. Ele disse, eu posso te levar em casa? Eu, não. So, now you can tell since then, like, after when I said yes for the second date. Well, or the first date. So, so that was on the Friday, second first date. The real first date instead of the interrogation. So I knew she liked the Old Spaghetti Factory because one of her pictures was in the Old Spaghetti Factory. So I thought, and she was laughing. So I thought, okay, she likes it there. So I thought, all right, let's go to the Old Spaghetti Factory. I hadn't been there in 20 years. And I thought, let's go to the aquarium. So we went to the aquarium first. We walked around. We watched a man get into the diving tank full of fish with a head of lettuce, and he took the head of lettuce out of a bag, and it was a feeding frenzy like I'd never seen. The fish were all over that lettuce, and they devoured it in about 10 seconds. Super romantic. Wow. It was like, oh my God, the humanity. This is just awful. The fish are... And the guy's standing there smiling, and this thing's just, and it's being shredded, and there's fish everywhere, and it's like, this is disgusting. But it was funny, so we laughed about that. But I would love to see that. But he brought flowers, you know, it was a real gentleman. First date, you know, Yes, opened a the real door. first date. Yeah, You brought introduced flowers. me to your son. No, Yes. this day. Magical moments of the marriage, not this day. No. The second date. Yeah. Second date. How did you get through the first date? I'm not a crazy woman. Introduce my son at first date. And then we had a lovely dinner, and we were in the spaghetti factory, and we're kind of in the back corner, in the back room, and also in the room wasn't the main area. There was a party there. I don't know if it was a birthday or an anniversary or something. Very nice. And they were so loud. These people were all drunk, and they were making so much noise. And the waitress kept coming over and apologizing. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. You guys look like you're in love. I'm so sorry She about said that. that in our first date. It's our first date. Okay, well, thanks for that. So we laughed about that. And then I took you home. And then the next couple of days we talked non-stop. I think the next day you had to go grocery shopping, and I came and picked you up. Super romantic after. Well, it's the middle of winter, and it was minus 16 out. And she's going to go to Loblaws to get her groceries, and she's got to walk and carry them back home. Probably 20, 25-minute walk. So I said, I'll come and get you. So I jumped in the car and drove out there from far, far Mississauga, picked her up, and we saw each other to pretty drive much. me to do groceries. And Wow. we saw each other pretty much every day after that. Very few days we missed. But guess what? Uma das coisas que eu acho bem legal sobre isso, porque todo mundo no Brasil, as minhas amigas, né, depois que souberam que eu tava namorando o Michael, e antes de eu voltar pro Brasil, ele fez o pedido, né, de casamento, que também foi muito legal, assim. Renata, como que é isso de ser casada com alguém que não fala a tua língua, né? Como que é? O pessoal vai querer saber também, né, Aurélia? Com certeza. Conta um pouquinho pra gente. E isso, se você me perguntar assim, qual é uma das coisas muito boas do nosso relacionamento, é a nossa comunicação, né? Então, eu acho que apesar do inglês, né? Apesar da minha dificuldade, inclusive, inicial, porque eu tava num momento... Bom, a minha motivação era... Eu precisava falar mais inglês, né? Eu precisava melhorar meu inglês. A gente não tem esse problema, entendeu? Assim, não tem. Tudo que é casal, a gente acabou de dizer que não foi, né? Mas o Michael é um excelente... Hoje eu vou dizer, ele é meu melhor amigo. Eu já fui casada outras vezes, né? Com o respeito que eu tenho pelas relações que eu tive antes, mas enfim, com certeza meu melhor amigo e com quem eu posso conversar qualquer coisa. E no começo, ele pode também contar, a gente se divertia com isso, porque às vezes alguém me perguntava alguma coisa, ou ele me perguntava alguma coisa, e eu tinha aquele delay, né, pra processar, e ele costumava dizer, ele entendia um momento, ela tá indo pra Marte,
porque eu demorava um pouco para responder. E ele disse que esse foi um jogo que ele aprendeu a jogar muito cedo, porque é muito incrível, porque ele dizia tal coisa, como ele sabia o que eu queria dizer, entende? Sim, e ele acabava completando, you fill the blanks, like when I was trying to say something in English, sometimes I know what you're saying. E isso é muito legal, entende? É interessante. Claro que uma parte divertida também disso, de você ser casado com alguém que não fala sua língua. A gente tem um casal de amigos que eles são... ela é de família portuguesa, de Portugal. Então ela também fala português, mas de Portugal. E o marido dela é inglês. E eles são os melhores amigos do Michael. E ele brinca com o Michael sobre isso, porque eles, quando elas estão muito bravas ou querem dizer alguma coisa, acaba saindo em português ou palavrão, né, gente? Os bad words, algumas ele sabe. Porque daí é muito comum. Blá, 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 em português, aí ele já sabe que ou tem alguma coisa acontecendo, né, pela situação, ou when I am mad, or I don't know, then I start to speak Portuguese. Blá, 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 blá. Yes. And I'm telling them, Mary Jo and Mark do the same thing, you know, like... He knows the same swear words that I do. So it's easier to work out between a couple from different nationalities because you have that language barrier a little bit than the same nationality, because then you would fight more because it's you both of you speak the same language. It's easier to fight. I don't think we've fought. Have we ever had a fight? I mean, when you have a little discussion. Little discussion, yes. We've had little discussions. Mm-hmm. It's harder to discuss, to have the discussion. Oh, no. I imagine. I know when she's know. angry. I can tell right away when she's angry. The clouds in the sky change. It's very easy to tell when she's mad. Oh, not necessarily at me. I'm not saying she's mad at me, but just in general, when she's mad at something or someone else, I can tell right away. Mas eu acho que é muito legal ele contar, já que a gente tá falando da história e dessa coisa de barreira da língua. Morávamos eu e meu filho, claro, né, em Toronto, e depois, claro, que a gente começou a sair, eu apresentei o Michael pro Arthur, eles se comunicam, até hoje se comunicam muito bem, os dois adoram fazer piadas sobre mim, inclusive, né, e são muito amigos, e eu não sabia, né, mas quando eu recebi uma notícia, porque foi um pouco inusitado, de que eu tinha que voltar pro Brasil antes do período que eu tava prevista para voltar, naquele meu primeiro ano de pós-doutorado, foi um problema lá das burocracias que o Brasil tem, que não são muito inteligentes. E, de repente, no final de outubro, início de novembro, eu sabia que eu tinha que voltar para o Brasil e que eu tinha que voltar o quanto antes, até dezembro do ano seguinte, né? Por acaso não foi um doutorado pago pelo Brasil? Não, o pós-doutorado era porque eu recebia o meu salário da universidade para estar aqui, então... Aí eles querem que você volte. Isso. Ou senão você tem que pagar. E eu super agradeço, né? Porque foi a minha posição que me levou a isso. Eu continuei, enquanto eu estava aqui, recebendo o meu salário do Brasil, ou seja, governo, né? Porque eu era uma professora da Universidade Pública Federal, pagava para que eu viesse aqui me qualificar. Então... super correto que eu tivesse que voltar para o Brasil e devolver, digamos, esse conhecimento que eu produzi aqui. Mas para isso existem acordos, né? Um período de tempo e tal. E nessa coisa do período de tempo houve lá uma burocracia por uma... Resumindo, eu tive que voltar para o Brasil em dezembro. Quem é brasileiro aqui sabe que em dezembro o que acontece no Brasil? Nada. Todo mundo entra de férias. Sim. Eu tive que voltar para o Brasil em dezembro para a universidade. As aulas já tinham terminado. Eu não tinha aula para dar, eu não tinha aluno para orientar, eu não tinha nada para fazer. E eu precisava ficar aqui até fevereiro para terminar minha pesquisa. Certo. Mas eu tive que ir pro Brasil, né? Então, eu participei das festas de final de ano, amigo secreto, confraternizações, etc, enfim. E tive que explicar isso pra professora aqui, dizer que o Brasil estava fazendo eu ir para lá naquele momento, porque sim. Como é que explica para canadense, né? Essas coisas, enfim, foi um perrengue. Mas eu fui pro Brasil. E quando eu contei isso pro Michael, que eu precisava ir pro Brasil e que eu tinha que ficar um ano lá, né? Pelo menos.
foi bem difícil, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer e tal, e ele não me contou, obviamente, porque foi surpresa, agora eu tô contando, né? Ele pensou em como que ele ia fazer pra garantir que eu ia voltar, né? O nosso compromisso, assim. E ele planejou com o meu filho o pedido de casamento. Olha. E ele ligou pra minha família pra falar com a minha mãe, com as minhas irmãs, que I'm telling about the proposal plan. E ele planejou tudo isso com eles, sem eu realmente não sabia. Eu realmente não sabia quando a gente foi pro jantar, que era o meu jantar de despedida, com o pessoal do meu trabalho. E aí eu tinha já contado pra minha chefe que eu tava namorando, né? Que foi contar assim, toda reticente, porque eu com a minha cabeça meio CDF que eu sou, né? Eu disse, agora eu vou contar pra ela que eu tenho namorado se eu vim aqui pra estudar. Enfim, e ela acabou convidando ele pro jantar. Ela disse, convida ele então pra ir no jantar. E aí que ele teve a ideia e acabou fazendo todo o plano do You Talked With My Mom, You Can Tell. How was the proposal? Tell us. Well, I figured I need to ask her son, first of all. And I figured he'd probably be okay with it because I'm taking her out of his hair. Giving him a break. He's not being smothered. Her two sisters and her mother. Not so much her brother. Her brother, not really so much. But so I thought, okay. So I said to one of the sisters, I'm going to need your help. I need to ask your mom. And she goes, okay, we can do it. How about tomorrow night at 7 o'clock? And I said, okay, that's fine. So I figured out where I was going to be around 7 o'clock. I was driving. I pulled over to the side of the road and get on WhatsApp and talk to her, get her sister on the line. And I said, okay, so your mom's there? And she goes, yeah, just a minute. And her mom comes on and goes, okay, yes. Doesn't even say hello, just, yes, take her, that kind of thing. So it's like, okay, there's one down. That one a lot easier than I thought. And then I asked the other two sisters, and they both said, actually, Flavia said yes right away and laughed. Paula said, remember, there's no returns. This is the joke nowadays. You're stuck with her. It's like, okay, thanks for the warning. But it went well. But then you can tell about the dinner. Well, I planned this for a while, over a month. And how I was going to do this. I'm thinking, you got to do something spectacular. You mentioned that you had to go back to Brazil. Yes. Yeah. Okay, so we knew there was a date where she had to leave. So I have a hard date there. I have to ask her before that date, how am I going to do this? Where am I going to do this? What's the best way to do it? And I want to embarrass her a little bit. Got to make her work for this. So it's like, well, it just happens to be that her boss has decided to throw her a going away dinner and invited me. I have no idea why they invited me, but it was wonderful. So I thought, that's the moment. All her friends will be there from work, and her boss will be there. So then, and we invited Arthur, her son, but he didn't want to go. So I thought, okay, young teenage boy, he doesn't care, right? So that's all right. No, he said he actually thought I could go, but because he always said no for this kind of thing, he said, if I say yes, sounds different. Suspicious. So Suspicious, yeah. So I thought, okay, well, I'm thinking about what I'm going to say. So I planned out all my little speech and how I wanted it to go. And then I thought, I would really like her sisters and her mother to be able to watch this. So I said to the ladies, why don't we get you on WhatsApp and you can watch at the same time? So her mom and one sister were in one city and Paula was in another city. Flavia was in Chile, I believe, for a conference. No, Flavia was in Bahia. She was in a... Okay, she was on a business trip. Yeah. She was away. So we coordinated this here. So I thought, okay, what am I going to do? How are we going to do this? So we get to the restaurant, and I'm nervous as hell. I am just rings in my pocket. Okay, yeah. And after Lara knows how you're going to be, right? She has no clue. She has no clue at all. And we sit down, and it's on the far side of the table. There's 3 of her co-workers. On this side, it's her boss, her, and me. So they're all talking, and one of her co-workers across leans over and goes, when are you going to propose to her? That was the first thing she said to me. Oh my God, that would be fantastic. I would go and say, what about now? I said, pay attention.
And she goes, what? And the girl beside her goes, shut up. So that was Melanie. And I was. Blah, 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 and blah, she's blah. right beside us, but she's busy talking, so she doesn't notice it. And I said, I'm going to need your help. Later on, I want you to record it on my phone, and I'd like you to use WhatsApp on my work phone, because we're going to talk to her family. They're going to watch. Now, instantly, these two women are terrified. They're like, oh, they're so excited now because they have a secret. They know what's going to happen. Yeah. So they didn't say anything. They didn't spoil it at all. They didn't tell anybody else at the table. But at a certain point in time, I figured I'd sort of told the ladies in Brazil it's probably after dinner, so expect it to be 7:30, 8 o'clock-ish. And sure enough, right around that time, her boss says, so Michael, so how did you two meet? Perfect. She gives me the platform so I'm thinking, because how am I going to interrupt? Because they're all talking, right, about work and stuff, and how do I jump in? So this was beautiful. So I said, well, I have a few things I would like to say, but first, could you hold my phone for me? And I pass it to the lady across from me, Melanie, and I said, just record this. And then I take the other one and I hand it to the other woman, and it's got the, one's recording and one's got the family on it. And the three of them are on the screen watching this. And I said, just a minute, I need to get Flavia on the phone. And she goes, why do you need to get Flavia on the phone? I said, oh, don't worry about it. And she goes, she's not home. She's on a business trip. And I said, yeah, I know. And she's looking at me like, what? So then... And that day, my family disappeared from WhatsApp. Oh. I started to send messages during the day. I said, where are you guys? You don't answer me because they are... afraid they're going to tip off what's happening. And I was, what? Which is not like them, because they talk all day long constantly. Yeah. So this was very difficult for them to keep it secret. So I appreciated it. So then I did my little speech, and then I asked you to stand. Not so little, because blah. It was about 5 minutes. And I made fun of her, and everyone had a good laugh. They all agreed that I was making fun of you politely. And then I asked you to stand up, and you go, what? What? Because I couldn't kneel down. I'm sitting at the table. And so I got her to stand, and then I proposed to her. And as soon as I said stand up, she's like, what? What are you doing? And her boss is like, stand up! Because she's, I think, figured out what's going on at this point in time. And everyone in the table was crying, of course, the ladies. They're all crying, and the other two have their phones out, and they're recording it as well. And she's completely oblivious to this. She has no clue what's coming on. And then I proposed. Yes. Bro, that's... So beautiful, yeah. It went well. Nice. The recording really nice We'll put that up on our channel. Yeah, so talking about relationship with Canadian guys, girls, who is watching me. Eu não sei se... Lógico que as coisas acontecem na vida da gente dependendo do momento que a gente tá. Claro que a gente pode, eu acho, é capaz de ler as coisas, enfim. Mas eu acho, falando sobre talvez hábitos culturais diferentes, eu não tô dizendo que tudo no Brasil é assim, eu tô falando que essa é uma diferença cultural que a gente tem que reconhecer, né? Eu acho que no Brasil, não só pela minha experiência, mas eu tenho muitas amigas lá e tal, né? Que estão sozinhas, que são grandes mulheres, né? Assim como também tem, acho que homens excelentes que também estão sozinhos. E a gente vive culturalmente no Brasil uma fase de muito desencontro, né? Acho que as pessoas... elas querem alguma coisa, mas elas... Estamos falando em termos de relacionamento, né? Sim. É sempre aquela coisa, eu não posso dizer que eu não posso demonstrar que eu quero, mas eu tenho que fazer de conta que eu não quero, né? E embora isso faça parte, vocês vão dizer, mas tu disse não, mas eu tava dizendo não de verdade, porque eu não queria, né? Eu já tava divorciada há um tempão, eu já tinha, claro, tido outros namorados, mas eu não tava com expectativa em relação a isso, mas... De verdade, talvez essas coisas do Michael dizer claramente que queria tentar um namoro, né? Um date, como a gente diz aqui. Ele ter dirigido de tão longe pra me levar no supermercado, né? Foi te conquistando devagarzinho. Foi, né? Por ser tão aberto, por falar. Não tinha uma coisa assim, eu tô jogando. Embora a gente saiba que existem alguns, né, pequenos games que fazem parte dos relacionamentos, mas assim... isso foi muito diferente. Tanto que o fato dele ter me pedido em casamento foi uma coisa tão surpreendente pra mim, né?
que eu realmente, até hoje, quem olha o vídeo, realmente vê, eu tava, como assim? Isso tá acontecendo, né? Então, todas essas coisas têm a ver com o que eu acho que eu tava falando antes sobre comunicação, né? Sim. Que eu acho que mais importante no relacionamento, apesar da língua que tá sendo falada, né? Sim. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que abriu muito a possibilidade e me fez pensar. A outra coisa que eu brinco também, falando disso, né? As pessoas acham assim, tu casou com um canadense, tá tudo resolvido na tua vida. Não. Não tá. Né? Não é tão simples assim, né? Não é simples. As pessoas acham que a gente casou e que, por exemplo, eu já tenho cidadania canadense. Não é. Muita gente, desculpa só um pouquinho, muita gente pensa só de a gente estar aqui, a gente já pode resolver tudo. Manda cá. Que a gente pode resolver isso, tudo, aquilo. Que a gente tá rico, né? Porque a gente Mas acho que não... E assim, a outra coisa que eu brinco e que eu ainda tô em processo de imigração, eu não tenho residência permanente ainda, né? A gente aplicou por sponsorship, porque eu realmente casei com o Michael, mas a gente tá contando da nossa história, que é bacana, que foi um encontro muito feliz e tal, mas antes de eu começar a sair com o Michael, eu já tinha decidido que eu queria migrar para o Canadá, porque eu tinha visto as condições, eu tinha falado com meu filho, eu previa que isso ia ser para ele uma oportunidade excelente, melhor inclusive do que para mim, porque na verdade eu tinha uma situação cômoda, que eu tinha um emprego público no Brasil. Sim, bem lá eu no nunca Brasil, ia ser né? demitida, né? Então, diferente das pessoas que migram às vezes por querer melhores condições de trabalho. Tudo bem que a condição do professor universitário no Brasil, né, não é hoje uma condição boa, e eu senti isso na pele quando eu voltei aquele ano pra lá, mas enfim, não era uma coisa assim, né, e eu podia pensar, poxa, eu tenho quase 50 anos, por que eu vou mudar de país? As pessoas acham, de novo, eu acho que enquanto eu estive aqui naqueles meses, ou no começo do meu pós-doutorado, as pessoas no Brasil acham assim que a gente tá de férias, que a gente tá só passeando, entendeu? E não é assim, né, não tem nada a ver com isso. E eu decidi mudar a minha vida, eu já tinha decidido mudar a minha vida pra cá. Certo. Eu já tinha feito uma consultoria de imigração, né? Já tinha conversado com meu filho, já sabia que eu tinha que estudar pro IELTS, eu já tava fazendo todo o plano, eu sabia que eu tinha um ano pra ir pro Brasil, eu já sabia disso. Certo. Eu vou usar esse ano pra me planejar. E nesse meio do caminho eu encontrei o Michael. Sim. Então eu tive um motivo a mais, vamos dizer assim, né? Não dá pra medir a importância, mas eu queria vir pro Canadá, porque a gente tava planejando juntos começar uma vida nova. Mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Sim, é uma mudança, né? De vida. Todo mundo pergunta, você não tirou uma licença, aquelas que pode tirar e ficar não sei quantos anos pendurada, né? Não, eu me exonerei da universidade, porque eu tava decidida. Eu falei, eu vou embora. Sim. Vou ficar aqui. Eu me exonerei do meu cargo, eu fiz os planos, né, com meu filho, conversar com ele, que não é uma criança de 5 anos que você pega e leva junto, né? Sim. Isso também implicou em alguns delays nos planos dele de profissionalização, em função do tempo que ele estava lá terminando high school, vem pra cá, tarará. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa e mudar muita coisa, porque eu achei que valia a pena. Sim. Mas que não é simples, na verdade, a gente está lidando com muitas coisas até hoje, né? Todo esse processo, aí veio a pandemia, e a gente decidiu casar, né? Muito bem, ele me pediu, voltei pro Brasil, fiquei no Brasil, tive depressão, porque muito choque de realidade, né? Todo mundo falava disso e parece meio lenda, e tem eu acho que tem como é que a gente diz, choque cultural? Não, uma coisa que as pessoas que moram fora e têm que voltar pro Brasil depois não se sentem muito à vontade, porque parece que se a gente fala que a gente tá se sentindo mal e tá estranhando a realidade, as pessoas acham snob. Ah, sim. Né? Tem gente, enfim, não que eu fosse uma pessoa, e não sou, que me guio pela opinião dos outros, mas tudo isso num contexto, entende? Assim, fica uma coisa que daí eu me sentia lá sozinha, não tinha o Michael, né? Que tava aqui, tinha que voltar para aquela realidade dura de trabalho, com toda a condição da universidade que tava ficando muito ruim logo que eu cheguei lá, e tudo mais, e não podia muito falar disso e tal. E aí, quando no meio do ano eu continuei trabalhando
com a professora daqui, a gente manteve um acordo de continuar trabalhando academicamente, produzindo artigos e tal, né? Não queria perder essa conexão com ela. E ela eu disse pra ela que eu ia voltar pro Canadá, né? Eu disse, eu vou voltar pro Canadá. Bom, ela tava lá, ela viu ele pedir casamento, ela ficou super emocionada com isso. E eu disse, não, eu vou voltar pro Canadá. Independente, eu vou, né? E aí eu disse pra ela, eu vou começar de novo, eu acho que eu vou ter que chegar lá no tempo ainda. Eu disse pra ela, eu posso escrever quantos artigos tu quiser, porque eu vou chegar aí e eu não tenho um trabalho, eu não tenho, né, o que fazer, eu posso... Tava, na verdade, me oferecendo pra continuar trabalhando, escrevendo, né, publicando. Sim. E aí ela me propôs a position pra eu voltar pro laboratório. Então, nossa, isso era em julho. Eu contei pro Mike, falei, não, quando é que é o dia que eu posso ir, né? Porque aí era a questão de eu voltar. E aí eu voltei em novembro de 2019. 2019? Pra cá. Voltei no início do mês pra começar a trabalhar no meio do mês. Então voltei com a minha work permit, começando, né, já perfeito, assim. porque 2, 3, 4 meses, 3 meses depois começou a fechar tudo. Exatamente. Você não ia conseguir e aí mais escuta, entrar. não, e aí escuta essa. Tá, e o casamento? Quando é que a gente vai casar? Pensa, a gente podia ter escolhido em novembro, era inverno, e eu podia ter dito assim, vamos esperar o verão, a primavera, vamos, né? Eu não sei, se você me perguntar, eu não me lembro direito, mas eu disse pra ele, a minha família, a minha irmã, minha mãe, elas queriam vir, mas não vinham no Natal. O Arthur, de novo, tinha ficado no Brasil, eu vim e o Arthur ficou porque ele tinha que terminar de trabalhar, terminar uns cursos que ele estava fazendo, de game lá, de game development, blá, blá, blá. Tá bem, o Arthur terminou o curso, a gente vai, então, em, sei lá, depois do Natal, né? O Arthur queria passar o Natal ainda no Brasil e tal. Eu falei, tá bem. E a gente começou a ver os papéis e disse, tá bom, vamos casar em fevereiro. Pensa em fevereiro. E a minha família... Ai, neve, minha mãe, né? Neve, a gente quer ir na neve. A gente quer ver neve, lógico. O brasileiro adora ver neve. Eu mudei pra cá por causa da neve. Sério? Saí da Nova Zelândia, tudo bem. Nossa, loucura. Pra vir pra cá por causa que eu tinha saudade da neve. Né? Vê, então, que é quando o Michael perguntou pro Arthur também, qual é a coisa que tu mais gosta no Canadá? Ele falou, o frio. Ele, o quê? Sim, eu gosto do frio, meu filho odeia o verão. Enfim, a gente marcou o casamento pra fevereiro, 22 de fevereiro, guys. Pensem quando é que começou a pandemia. Pá, em cima, hein? A minha família chegou aqui dia 19 de fevereiro. A gente casou dia 22. Elas tinham pegado mais uma semana, tipo, pra ficar aqui mais uns dias. Elas voltaram pro Brasil. Pimba. Começou a pandemia e fechou tudo. Começou a fechar. I'm telling our timeline. The wedding and the family, my family was back. Was perfect. We had no clue that it was just the last possible moment before the pandemic was going to hit. Yeah. Wow. So lucky. 3 days after they went home, the borders closed. Start closing. Yeah. We didn't know. No one was even really talking about it in February. Or at least I wasn't paying attention because we were so busy entertaining, and we just got married and we had the family here. So every day we were off doing something, and it's like, what's this about a pandemic? By the way, a gente não teve honeymoon, né? Você está aí bem bonitinha e tal, mas não teve lua de mel, pessoal. A gente ainda tá esperando. Vamos fazer porque a gente tinha decidido que a gente ia viajar depois, né? Porque se a minha família... Ele disse assim, como é que a gente vai sair pra viajar se tua família tá aqui? Viajaram do Brasil pra cá e a gente vai pegar, vai casar e vai viajar. Onde você gostaria, Renata, de ter uma lua de mel? A gente pensou, na época, a gente tinha falado de ir pra Paris. Porque eu nunca fui pra Paris. Minha mulher adora Paris. Então, e aí eu ia fazer 50 anos, né? Ano passado. Eu fiz, graças a Deus. Mas assim, o plano era, vamos celebrar os teus 50 anos em junho, que é meu aniversário, e vamos fazer nossa honeymoon em Paris. Daí, março, começou a pandemia. Sim, não honeymoon, não Paris, não nada, né? A gente... No Paris. I figured junho também. Well, we have Quebec right here. Well, on our anniversary, we went to Paris, Ontario. There you go. So she has been to Paris. We went to the bake shop, Paris, Ontario. A gente fez isso. Maybe next year? E aí vocês imaginam, gente, só pra ilustrar isso de novo, que as pessoas acham que é fácil,
né? E continua em processo, né? A gente aplicou, aí tudo fechou. Todo mundo que tá aqui sabe, quem tá no Brasil e tá querendo vir pra cá sabe como é que tá a coisa da imigração. Tá difícil, né? Os processos estão muito lentos. A gente acabou reunindo isso, que a gente casou, a gente tem, né? Não é assim, todas as diferenças que existem nos processos, provar quando você tem uma união estável, não, a gente é casado, a gente tem... Como o Michael brinca, ele nunca assinou tanto papel na vida dele. Paperwork. Tons of paperwork. It's a lot of hurry. So this process immigration, it's a lot of hurry. A lot of a gente aplicou e, na verdade, a gente... Idas e vindas, documento, a gente fez uma primeira aplicação que voltou toda em dezembro de 2019, que acabou comprometendo, inclusive, meu status de trabalho, porque a universidade estava contando que eu estava, né, já em vias de receber meu PR, enfim. A gente recebeu agora estou falando em português, não vem a sigla em inglês, a carta dizendo, o teu processo está aqui, a gente recebeu os documentos 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Então, assim, as pessoas não entendem, daí veio pandemia, né? Tudo que a pandemia implicou para todo mundo, que implica para nós ficar dentro de casa. Eu brinco que o nosso primeiro ano de casamento, com certeza, cada ano conta como 2, porque, né? Ele casou e tinha toda uma rotina e passou a ficar em casa juntos todo o tempo. Eu mudei de uma vida que era uma vida eu e meu filho, porque eu já era divorciado há um tempão, morando nós... O Arthur tem 21... eu me separei do pai dele quando ele tinha 2 anos, então, né, sempre nós dois e tal. Hoje a gente mora numa casa com 6 pessoas, né? A minha sogra, os 2 filhos do Michael, o meu filho, né? E o gato, que também é a little bit crazy. Então, é uma mudança de vida muito grande. Você tem que saber muito o que você tá querendo, né? Assim, porque... Antes que eu esqueça, né, Aurélio, qual que é o nome desse aplicativo que você entrou? O pessoal vai perguntar depois. Vamos deixar na descrição. Ô, Bob, tu não perguntou lá qual que é o aplicativo que pega gringo? Boa, bem lembrado. Que fisga o gringo. Você lembra o aplicativo ou não? They are asking what application we met. The software you guys, the social media, whatever it is. It was www Crazy Beautiful Brazilian Girls. Não, eu vou ser super honesta. Não lembra? Mike, eles vão perguntar. Não, eu lembro, eu vou dizer, porque o problema é a conotação, né? Mas foi no Tinder. Tá. Foi no Tinder. Então, Tinder ainda tá válido. Eu pensava que o Tinder era só no Brasil. Que não, tem geral. Não, tem. E eu assim, muito, muito inesperado, né? Muito inesperado, porque de verdade. Sabe assim, ó, eu me lembro de eu deitada no sofá que eu dormia, entendeu? Lá, que era o espaço que eu tinha, né? Na casa que eu tava morando. E eu lembro que no dia que eu disse assim, eu vou baixar esse negócio aqui pra ver como é que funciona, entendeu? E aí, gente, quem tá nesse mundo louco de meu Deus, né, sabe, assim, nossa senhora, não, sabe, assim, não. Tanto que eu já tinha baixado o aplicativo, deletado o aplicativo, baixado o aplicativo, sabe, assim, era uma coisa, eu acho que entra naquelas histórias de quando é pra ser, porque acho que o Michael pode falar disso também, about these people in the application, there is... Dating in your 50s is terrible. It sucks. First of all, everything's changed because of all these apps online. So I'd signed up for several different apps and tried meeting people, and I'd gone out on a lot of different dates. And I learned a lot about what I didn't want from these dates. So, for example, I have 3... I should tell you the 3 dates. So the very first date, I meet this woman online. We talk for, I don't know, probably a month. You know, not every day, but a couple times a week. And then after about a month, I'm thinking, okay, well, maybe I should ask her out for dinner. So I ask her out for dinner. We pick a place. We get there. And it's a crowded room. We're all sitting there. We're having a lovely conversation. The food is excellent. And halfway through the meal, she picks her nose. Like, not just like a little bit, but like a full nose pick. And I'm thinking... You had to do that at the table now? Like, you couldn't do this in the bathroom or somewhere? And what are you going to do with your finger afterwards? Like, I don't know. So, she didn't get another date. So, that was the end of that one. Yeah. So then, all right, next date. Another woman, chat with her, seems really nice.
we get to the restaurant, and do you know the TV show The Nanny? I heard about it. Okay, so there's a woman, an actress on there named Fran Drescher, and she's from New Jersey, and she has a very thick New Jersey accent. So when she laughs, she goes. This woman laughed like that, and I thought, oh, I couldn't put up with that. So okay, but I never talked to her in person. Right? It's all online, so you don't know what a person's really like. Yeah. And then the third one, I'm thinking, okay, here we go. Meet someone else. They're okay. Finally get, a couple months later, we decide to go for a date. And I put in my profile that I'm a non-smoker. I'm a staunch non-smoker. And she shows up, and she reeks of pot. Like, just, you can smell it from this far away. Wow. And I said, I thought you said you don't smoke. And she goes, well, I don't smoke cigarettes. And it's like, okay, well, I meant smoke anything. And so that was the end of that. So then it's like, okay, I got to be more careful. Oh, wow. It was just a lot of crazy people on there. One website matched me up with, actually, it was the one we met on, matched me up with a woman in South Africa. What's the point of that? She wanted to come to Toronto. Well, you live in South Africa, so we're not dating. There's no way it's going to happen. Another one who lived in Olean, New York. Well, that's 3 hours from here. That's not really practical for dating when someone lives in another country. Yep. And then you popped up, and I thought, well, she looks normal, but what's the catch? There's got to be something. And then I found out, oh, you're leaving in 6 months. Okay, there's the catch. The only problem is so many no's. Mas, in the beginning, right? No. Yeah. Sabe o que eu acho interessante de comentar nisso? É assim, ó. Até porque a gente tá falando disso agora, depois da pandemia, né? De verdade, eu acho que a gente tá falando disso, o Michael falou, porque a gente tá nos nossos 50, né? Mas o modo da gente se relacionar mudou. E mudou na pandemia muito mais, né? Quanta coisa hoje... Tudo bem, já existiam trabalhos que se trabalhava remoto, online, mas hoje as coisas se colocaram de uma outra forma, né? Sim. E eu acho que eu sou de uma geração que ainda, pelo menos falando inclusive da minha vivência no Brasil, existia assim um preconceito grande com essa coisa de encontrar alguém online, né? Era justamente para encontros mais casuais no Brasil. Então, quando a gente fala de encontro casual, isso quer dizer bem uma outra coisa, né? Assim, então, eu acho que as pessoas não levavam isso muito a sério. Embora eu tenha amigos, casais de amigos que realmente se encontraram também online, justamente por causa daquela questão cultural que eu falei para vocês, assim, que é um pouco do que eu entendo, né? Sim. Dessa coisa cultural que tem no Brasil, que eu chamo desse grande desencontro, né? As pessoas não se revelam e tal. E eu brincava com o Michael no nosso primeiro encontro, porque eu brincava com ele, não, Canadian Rules, né? Por quê? Porque também eu tinha eu era, como é que eu vou dizer? Era um medo, eu tinha um receio em relação a essa imagem um pouco distorcida que às vezes se faz da mulher brasileira, né? Essa coisa do Brasil, do carnaval, das pessoas nuas, de que tudo é muito fácil, né? Então, a gente brincava todo o tempo, a gente brinca muito, mas eu todo o tempo dizia pra ele, não, Canadian Rules, nós temos que seguir as Canadian Rules, né? De primeiro encontro, disso, daquilo, de beijo, né? Então, por exemplo, que eu vejo que as pessoas falam aqui, né? Que você não... Primeiro que as pessoas aqui se cumprimentam e não se beijam, não se abraçam como a gente faz no Brasil. Correto, né? O que pra pandemia foi muito bom, inclusive, né? Então, tinha essa coisa, no primeiro encontro não se beija, né? Mas a gente se beijou no primeiro encontro. Aí ele brincava, eu sou canadense, mas tu era brasileira. E, enfim, claro que a gente não ficou medindo isso. Mas, de verdade, essa coisa do encontro online, eu acho que é uma coisa que se colocou na vida das pessoas, entendeu? E eu já vi outras pessoas relatando que, para algumas pessoas, isso até se tornou uma coisa mais fácil, mais objetiva, porque o timing de você trocar informações, dizer quem você é, o que você quer do outro. Claro. Primeiro que o programa já faz uma seleção de acordo com o seu profile. Acho que sim, a distância que você coloca, que você tá afim, né? Mas assim, são duas faces da mesma moeda, gente. Tem muito golpista, a gente tem que falar disso, né? De gente que tenta
Entende? Eu acho que eu realmente me surpreendo com isso, porque eu não consigo acreditar que as pessoas caiam, né, em conversas como essas. Mas o Maico mesmo, eu disse um dia pra ele, mas como que uma mulher acredita numa conversa, ou, né, um homem, como conversas que tentaram, por exemplo, ter com a gente. Ele disse, mas a gente não sabe o nível de solidão das pessoas, a gente não sabe, né? Então, eu não sei, mas eu me sinto na obrigação de dizer isso, né? Eu acho que ao mesmo tempo, hoje eu considero que essa é uma possibilidade de encontro, né, real, mas eu acho que como a gente se adaptou para várias outras coisas na vida do online, a gente também continua tendo que ter cuidado e saber o que a gente quer, né, com as coisas que a gente faz, onde a gente se coloca, enfim, porque a nossa história realmente é uma boa história, né? Sim. Modificou, olha, quando que eu pensei, quando eu comecei aquele pós-doutorado, que eu ia estar aqui hoje, entendeu? Que eu ia casar, né? Que eu ia morar no... achou um super pessoa, né? O Michael é demais. Demais! Assim, todas Say as you're pessoas... the best. Yeah. If you listen... Your personality is amazing. Yeah. He's very friendly. And he needs to tell you guys how it was when he went to Brazil. Yeah, we're gonna go next, because talk about Brazil. He told me, so finally, when I said, okay, I need to go to Brazil, then he proposed, and I said yes. And then... Finally you say yes, because... I know. You were waiting for that. I waited and waited. I went to Brazil, I stayed there December, January, and then I came here in February to finish my work. I request my vacation from the university, from the year, you know. I said, I need to use my vacation to come back to Toronto and finish my work. And I had a conference to present my research too. So I stayed here February in 2019, yeah. And then beginning of March, so no way, I need to go back to Brazil. Went back to Brazil, and then Michael went with me. Wow. So let's talk about Brazil. Before we went, pretty much all she talked about is how dangerous Brazil is. You don't want to walk around in the streets. Don't take your cell phone out. Não, o Brasil estava listado no site do Canadá como dos países que não era seguro ir, eu não precisava falar nada. So I have no idea what it's going to be like when we get down there. So, you know, our perception, or at least my perception growing up, that I heard you mention Carnival. Well, that's the Rio type of world. That's what I think of all of Brazil. And it's people dancing. You thought food was spicy? Because you see, we're brought up that, you know, Central American food is very spicy. So as you leave Canada, it gets spicier in the U.S. and you keep going down and it gets hotter and hotter and hotter. So by the time you get to Brazil, it must be just flaming. So this is the perception I have. Wow, good to know. But once I started dating her and she would cook things, and it's like, she said, you like, the first thing was beef stroganoff. And I said, I love beef stroganoff. It was completely different than the North American beef stroganoff, but it was delicious. And I kept thinking, it's going to be spicy. It's going to be spicy. No spice. And then the next thing she makes, no spice. And I said, we don't eat spice food. It's Brazilians. It's, you see, that's just the perception Bahia, that we're maybe, given. a little bit, but it doesn't compare to Mexican and Indian food. Exactly. And we know that Indian food is going to be really hot. And we know that Mexican food is going to be hot. No refrigeration. The meat goes bad. They got to use it anyways. And the guys, he met us, you know. So my son doesn't like soccer. No, like I said to him, maybe you are meeting the wrong family because his family fake is Brazilians. Yeah. Where are you from, really? Why many people think because you're Brazil you have to like soccer and samba? That's just the perception that we get, and exactly that's what I actually was in Samoa, West Samoa, and there's American Samoa and West Samoa. I got stranded there because I didn't have visa to go to American Samoa. I was gonna work there, but then they sent me back. They didn't deport it, but sent me back to New Zealand. The lady working at the airline, she was like, "Oh, you're Brazilian. We never met a Brazilian before. I have a question for you.
So is it true that in the beach you guys just walk naked? I said, yeah. She was, wow, I want to go there. And I just left with that. That's funny. That's why we have misconceptions in Canada, because Brazilians come up here and tell lies. That's exactly. So is your food spicy? Oh yeah, really spicy, really spicy. So we believed it. So I got there, and all the people I met were wonderful. They were so friendly and kind, and the food was amazing. You know, I did notice a difference. We had barbecue in the north and a southern barbecue, and they are different. Oof, they are. And both were Rio incredible. Grande do Sul barbecue, it's delicious. Like, it's just a non-stop. And you know how Santa Maria, sorry to interrupt you, Santa Maria in the countryside is 2 hours from Uruguay. So the barbecue has influence from Uruguai, and I had a friend who has a place, a churrasqueira, para fazer churrasco, né, como também os uruguaios fazem. Eu acho que ele nunca viu tanta carne junto. So much meat. Barbecue. I couldn't believe the meat. It just kept coming. More Kept and coming, more meat. yeah. And he goes, okay, are you ready for some meat? What was that we just had? But he had this stone oven, a brick oven, right there. He had a separate building beside his pool, and it had a large dining room table for how many people? 12, I think it would sit. And it was all furnished with couch and chairs and stereo and everything. It was lovely in there. And it had this stove and a little kitchen area. And so he went in and fired up the stove, and he was just cooking. And he just kept bringing more meat out. More meat, chicken hearts, more meat. And cachaça. And cachaça. A little strong. Caipirinha, no? Caipirinha. Yeah. Caipirinha, the drink. Yes, okay. And the food was incredible. And then we went to in the north, I'm getting hungry. São Paulo. We went to a barbecue That's there. São Paulo. Well, it was a different kind of barbecue. It's still okay, but yeah, it's not the same. Better than what we have here. Oh, yeah. yes, for sure. And again, they had they had a house that had multiple levels, and the bottom level of their house was dedicated to barbecue. And he had an oven as well, but I believe it was steel. I don't think it was a brick oven, but he had a basically the same thing in his house. He had this dedicated barbecue area. So these people are taking it awful serious. You know, we put a barbecue in the backyard. That's it. No. They renovate their house to make a barbecue. That's how serious this is. Food was incredible. Yeah. And again, he just said, ready for some more meat here? It's like, oh, please. I can't eat for a month. To tell your experience in the Cristo Redentor. In Rio. In Rio? Oh, yeah. Christ the Redeemer. Redeeming. So we take the trolley up, which is really cool to take that little trolley car that goes up the side of the hill. And we get there and we're waiting in line. And when we finally get up to the top, it's the weather that day was foggy. And the cloud level had come down. And so you could only see his feet. And so we get there and there's probably 300 people along the pathway standing there. Some are laying down and they're looking up, and all you see is Jesus's feet. And I'm thinking, oh, that's such a shame that it's so cloudy here. And it was a cloud. We were in a cloud because you're so high up. And all of a sudden, the cloud parts, and there he is, and 300 people go, ah! And then the cloud comes back, and they all go, ooh! It was so funny, because they all did it at the exact same time. Fortunately, we waited another 5 minutes, and the clouds moved off, and we got really good view of them at that point in time. Nice. But at first, it was just funny, because everyone was depressed. They came all the way up there, you can't even see him, you see his feet. Ah! Oh. I always remember that. It was funny. Is that where we saw the monkeys? Or no, that was Sugarloaf. Oh, yeah. Yeah, at Sugarloaf, we were sitting on the patio, and the monkeys came up, and the big signs, don't feed the monkeys. Everyone's feeding the monkeys. It's like, please, people. Yeah. But they're cute. They're really cute, the little monkeys running around. This is another thing. They think it's like India, monkeys everywhere. And it's not. Não. Esses eram os micos, aqueles pequenininhos que tem ali no... Que você encontra por causa da Floresta da Tijuca, né? Well, you see, that's because we associate the Amazon. Yeah. Right? So, okay, it's a giant rainforest, so it must be tropical. You know, it's got to be raining constantly in there. It's got to be 110 degrees, 40 Celsius. And it's got to be filled with lions and tigers and monkeys. That's what you're going to get in the rainforest, right?
Now I know that's not the truth, but that's the perception that most people have. Yeah, but he was surprised with the beauty in Rio, of course, because he said how the city can, a city in the middle of this nature. And the way the highway goes around the mountains, well, like by Ipanema there, that's just spectacular. The beach on one side of the road and the mountain on the other side. It's like, it's perfect. Aurélio's wife wants to go there, but he's afraid. Tu tem medo de ir pro Rio? Ele é de Minas. Eu acho que eu tenho mais medo do que ela e ele. É mesmo? Não, depois eu te passo umas dicas assim. Tem, por exemplo, uma coisa que é legal de fazer quando você chega é você ter alguém que vai te pegar. Então, por exemplo, hoje em dia tem o Uber, né? Mas sabe como é que é no Rio, né? Também tudo acontece. Você pode ir daqui a aqui, mas aí o cara faz assim e depois te deixa lá, né? Mas enfim. Então, a gente tem um motorista que é amigo nosso, que quando ele pegava... Eu tava num lugar, porque eu já cheguei trabalhando, né? Eu fui dar palestra e fazer coisas. Então, eu pedia pra ele pegar o Michael e levar o Michael em tal lugar. Então, assim, ele já... Quando a minha mãe vai pra lá, minha irmã mora lá, né? Ele já vai mas quando tem alguém conhecido... Porque porque ele é de Minas, né? Eu também, não sou do Rio, sou de São Paulo, mas já fui lá 2 vezes, mas... quando era bem novo, nem lembro mais. Se você tem alguém... Porque se você pega a pessoa errada ali, você já era. A minha irmã já estava morando no Rio. E eu chegava... O voo internacional chega no Galeão, né? Que é aquele aeroporto grande lá na Ilha do Fundão. E o Santos Dumont é mais o aeroporto ali na cidade, que é mais perto, é mais acessível e tal. Às vezes você compra uma passagem que você vai do Santos Dumont para Guarulhos, mas enfim... No Santos Dumont é típico, você chega ali, o taxista que tá ali, aí você o aeroporto é pequeno, você sai, chega na fila do táxi, o táxi te pega e diz, ele te leva, né? Então, claro, como a minha irmã já morava lá, eu chegava e dizia assim, eu vou pro tal lugar. Não, você não precisa ir pro tal lugar, você pode ir pro tal... E hoje em dia você tem um aplicativo, né? Você bota o endereço e você vê como é que tá o tráfego, porque o problema também é o tráfego, né? Mas quando você tem alguém conhecido... reserva um Airbnb. Não assim, você não pode, como aqui, é que se você tá acostumado a viver aqui. Quando meu filho voltou pra lá e ficou, e eu voltei e meu filho ficou lá sozinho, eu dizia pra ele, Arthur, não esquece, tu não tá mais no Canadá. Não dá pra andar que nem a gente anda aqui com o celular na mão. Isso é verdade, é triste, mas é verdade, entendeu? Eu fui quase atropelado um monte de vezes, porque eu botava o pé na faixa de segurança e ia atravessando, sem olhar pros lados. Os carros não param, inclusive no sinal vermelho. As pessoas, né, falam às vezes que a gente vem morar aqui e fica falando mal do Brasil, mas é que é verdade, isso é verdade. E a gente, depois de morar aqui, acostuma. Então tem isso, mas você não vai ficar dando mole, né? Claro, e você não tem tanto problema que nem o Michael, falando em biotipo, né? Porque o Michael, branco desse jeito, com o sol do Rio, eu tava super preocupada. Passava protetor solar. Minha irmã comprou pra ele um chapéu com protetor solar. Então, ele andava lá no Rio, né? Com aquele chapéu e assim... Turista. Ele era turista, nem que ele não abrisse a boca. Are you saying that I still stood out in the crowd as a Canadian? Yes, as long as they didn't think I was American, it was all right. But I do remember... You went to work one day, and a couple of times I wandered around Santa Maria, and I think I mentioned this before we started recording, that it was 20 degrees out, which to me is perfect weather. That's my favorite, 20 to 22. So I'm in a t-shirt and shorts and my hat walking around, and everyone's wearing like heavy coats because they're cold. And they're looking at me like, what is wrong with this guy? He's going to freeze. But I did have a lot of good experiences. I was you went to a shopping mall one day. The university set up a little booth, and we're doing a promotional thing to the people in the mall. So I thought, I'll go along and look around in the mall. So I came and watched you at the booth, and then wandered through the mall, and I thought, I'm going to look for a little gift for you. So I go in some stores, and I'm looking around at stuff, and I found a Wonder Woman coffee mug. And I thought, perfect. She's my Wonder Woman, so I'm going to get her the coffee mug. But I have to figure out how to do the transaction in Portuguese. So I have Google Translate. So I walked up and look at that, and walked up and said, I think I said, good day, I'd like to buy this. And she's looking at me and she's like, and she gets her phone out and she types in and translates back, would you like to take that, run out of the store with it and go home with it? And it's like, I think that means, do you want to buy it? And I said, yes. But I had to run out of the store with it, so we had a good laugh. But after that, we were friends, and every time I walked by, she would wave at me, and she recognized me. E falando em língua de novo, né, inglês e português, o Michael foi, em março, claro, ele foi comigo.
Aí ele foi até Santa Maria, mas aí no último final de semana, quando era a hora dele voltar, que foi um dos piores dias da minha vida, né? Foi assim, sabe aquela coisa de filme, assim, de muito ruim, até hoje, assim, eu lembro, é muito emotional, assim, pra mim, né? Porque aí a gente foi passar o final de semana em São Paulo, com a minha irmã e o namorado dela, e aí tinha uma hora que não tinha jeito, ele ia ficar no aeroporto, eu ia pegar meu voo de volta pra Porto Alegre e ele ia vir pro Canadá, né? Pá. E meu, nossa, gente, é assim... Coração partiu. O Michael pode contar, assim, eu não consegui dormir a noite anterior, eu me acordei me sentindo mal naquele dia, porque eu já sou relativamente ansiosa, né, eu sofro por antecipação, então eu já tava mobilizada, the day I need to say goodbye to you on the airport. That was a terrible day. Terrible day. Enfim, e a gente naquele dia já tinha, foi um terrível dia, mas a gente já tinha programado que em junho tinha uma conferência em Buenos Aires, que eu ia falar, e eu disse pra ele, e era o meu aniversário, né? Porque tu não vem, então, de Toronto pra Buenos Aires, e a gente se encontra em Buenos Aires. E ele, ok. E aí, até hoje, ele diz, né, eu nunca tinha pensado em ir pra nenhum lugar na América do Sul, né? Quando ele se viu, ele viajou sozinho, sem falar nada de português e espanhol. E foi me encontrar em Buenos Aires, e chegou primeiro lá. I'm talking now about the trip to Buenos Aires. E ele dizia, me faz umas frases, como que eu posso ir no banheiro? Essas frases, porque qualquer coisa, né? Mas vocês sabem que em Buenos Aires todo mundo fala mais... Perguntem pra ele, mas todo mundo fala inglês, no Brasil não, né? Pois é, né? Os outros e agora, países... É incrível isso. E em Buenos Aires... It's easier to talk in English than in Brazil. Yes. Find people that speak English. Yeah. And anyone who figured out that I didn't speak... I tried to speak Spanish, because I try, because that's the polite thing to do, and right away they would switch to English if they could. Okay, go easy, buddy. And in Buenos Aires, you wouldn't stick out as much either, right? They seems to be a little bit more Caucasian. Blonde people there, yes. A few more blondes. So I got in around, what time did I show up? 8 or 9 in the morning, and you didn't get in until midnight. So I had the whole day. It's like, okay, what am I going to do? Well, I'm going to go buy her some flowers. I got to find some dinner. Look at I got to do this some guy. sightseeing. You're going to have a time to prepare everything. So I went and checked in at the hotel, and then I said, okay, I need to find a florist. And they said... The concierge was wonderful. He spoke English very well. I tipped him very well at the end of the week because he was really helpful. And he goes, I'll get you a cab. So he got me a taxi. There's no Uber there. Uber was illegal at that point in time. Look at that. So, but there were some guys doing it underground, and they said, don't take them because the taxi drivers will have fights with them and beat them up and knock the car off the road and stuff. It's like, I don't want to get involved with that. I'll just take a taxi. Oh, that's one thing. Buenos Aires, they drive like crazy, eh? Don't you think? Well, at the stoplight, there's 4 lanes, but there's 6 cars. Because they're all just squished up beside each other. They're not in lanes. Wow. And the light goes, and they all go different directions. Sometimes they don't stop at the lights. They're they really slow crazy. down. They just keep going. It's like, holy cow. Yeah. Crazy. Yeah. So this guy, I said, I need to go to a florist. I want to buy some flowers, and then I want to find a pizza place. Can you recommend a good pizza place so that I'll take a pizza back for dinner? So we get to the florist, and he stops the car, and he goes, "It's okay, that's it right there." I said, "Thanks." And he goes, "I'll wait here." And I said, "What?" And he goes, "Well, I'll take you to your next destination." I said, "Okay." So I went in the florist, and I came back and got in the car, and then we went to the pizza place, and he goes, "I'll take you there." And it's literally 10 feet from the curb to the door. He walks me there, waits while I order and buy my pizza, and walks me back to the car because he's afraid I'm going to get mugged. And is it because I stand out too much? You see, in Buenos Aires, not in Brazil. So I thanked him, and then he took me back to the hotel. I thought, okay, I now know that I shouldn't just wander around. So I asked the concierge, and he goes, "Where did he take you?" And he said, "Well," I told him, "We went to this florist, then we went to this pizza place." And he goes, "Yeah, it's okay, but he's probably just being extra cautious." That was nice of him. And he said, "But if you go this way and wander around, you're fine." Okay, that's great. Was the meter running? No, because he stopped the meter because I paid him, and he goes, "But I'll wait here," and that's caught me off guard. And I thought, "Oh, okay, well, that's really nice because then I don't have to find another taxi to get to the next place." Yeah. But the meter wasn't running, but I tipped him good. But so Michael loved to travel finally to his flights.
his flight was with. Where did you stop? Chile? On the way down, I stopped in. It was not direct to flights. One was in Chile and one was in Peru on the way back. And I went. And did you stop for a little bit? A day? A couple hours. Hours, okay. And But so he I thought, needs to- I'll go buy a bottle of wine in Chile and in Peru. Yeah. I thought both. So neither one would sell me a bottle of wine. Duty-free store wouldn't sell me a bottle of wine because I was getting back onto a plane. It's like, what? I'm not going to drink it on the plane. Nope, can't do it. Unless you're going there, like if you're going back to Peru, you can take one. But if you're going somewhere else, Peru is then going on to Canada. Nope, can't do it. It's like, oh. Anyways, he was brave enough to travel to South America. Yeah. And speak Spanish, and he did very good. And we had a great time in Buenos Aires. We lived like kings and queens in Buenos Aires because of the exchange rate. Yeah, it's insane, eh? We went out because it was her birthday. The people that she was there with organized a birthday party. So there's what, 13 of us, 14? I don't know, but And they took us to a restaurante super Took us to bom. a steakhouse, and it was Of course. phenomenal. The food was incredible. Not as good as the barbecue, No. but it was still very, very good. And then the bill comes, and I'm doing the math, and I'm thinking, this is about $50 for two of us. And it's like, wow, that was cheap. That would have been $300 back home. Wow. Their meat is really good, the barbecue. Yes. It's amazing. They say the meat's better there than in Brazil. Yeah. I think they're both outstanding. I don't think one's better than the other. But then we need to start the discussion about what the Brazilians from south of Brazil discuss with Argentinian people, like, no, our barbecue is better, no, our blah, 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 because we are close to Argentina. So yes, there's there's a rivalry there. cultural thing about. But pizza, it's São Paulo. Yes, I agree. Sorry. Pizza, São totally Paulo, feijoada, maybe Minas. I don't know. A gente comeu comida nordestina em São Paulo. O namorado da minha irmã nos convidou para não me lembro o nome do restaurante, mas é um famoso lá com comida nordestina, carne seca. Restaurant we ate with Paula. I was just going to ask you what was the name of the restaurant. Mas muito bom para ele experimentar outro tipo de comida. Sim. Né? Mas ele se identificou muito com o Sul, porque no Sul, né, e principalmente na área que eu vivia lá, tem muita influência da Alemanha, da Itália, então não mais pessoas loiras, digamos, né, assim, não destoava tanto, né, assim. He looks a little bit German as well, eh? Yeah. We can say that. Really? You should go to Oktoberfest. It's just beer and sausage. I haven't been, but I think it's is it in Blumenau? Blumenau, yeah. Here it's in Kitchener-Waterloo. Oh yeah. Every year there's a huge Oktoberfest celebration here. Oh, No amazing. German. I've got English, Irish, Scottish, and French. No German. Enfim, mas acho que, né, caminhando pro final, assim, hoje eu tô aqui, tô casada com o Michael, tenho uma vida boa, né, porque uma coisa que eu acho que a gente deve falar sobre o Canadá é que eu acho que as pessoas aqui têm dignidade, independente do que as pessoas fazem, assim, as pessoas conseguem viver. Eu não tô dizendo que não tem problema, claro que tem, né, mas a gente vive a nossa vida, vivendo aí dos perrengues da imigração. E eu, enfim, também tenho uma realização profissional muito grande, porque eu vim trabalhar com uma das pessoas que é uma das pessoas que eu mais admiro na minha área, né? E a gente sabe também pela própria cultura canadense que isso não é só porque, sei lá, ela achou que eu era bacana, né? Mas também é um reconhecimento daquele ano, do primeiro ano aqui, que eu tive que me virar com o inglês, dar conta de uma competência profissional, como eu disse, né? Ela tá fazendo pós-doutorado aqui, ela é a pós-doutora do laboratório, né? Enfim, e hoje eu tô trabalhando aqui com o que eu gosto, né? Fico muito feliz quando do Brasil, felizmente as pessoas me convidam para falar lá, né? Considerando essa posição de respeito, né, que eu consegui aqui de estar trabalhando aqui. Então, realmente foi uma virada fenomenal na minha vida, né? Eu ter vindo fazer o pós-doutorado aqui, mudou tudo.
tudo. Então, o pessoal, né, Aurélio, fala muito assim, tá vindo pro Canadá, vem preparado para trabalhar em qualquer coisa, mas tem uns casos de sucesso, né? Tem casos, cada caso é um caso, mas não é que nunca vai conseguir, né? Eu acho que é mais mesmo voltado na construção, né? Que é tipo, você vai ter que aprender de novo, talvez vai ser um pouco mais difícil, mas claro que tem algumas áreas, igual no caso dela aí, né? Agora tem uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar aqui, já que esse é um canal, né, também muito voltado para brasileiro. Brasileiro é um povo muito trabalhador, seja em que nível for de formação. Então, o que eu vejo, assim, a gente não tem... Até porque a gente está acostumado a trabalhar de baixo mau tempo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, quando a pessoa te dá uma tarefa aqui, tu vai fazer, entende? Tu vai fazer, às vezes, mais rápido, né? E vai te dedicar, porque a gente tem essa coisa de... Vou mostrar, né, que eu posso fazer. Sim. Assim, acho que a gente é muito trabalhador, a gente se dedica muito, então a gente se destaca. Eu tenho essa visão, porque quem não faz as coisas com seriedade, ou não, né? Talvez não resista a um processo de imigração, ou não tenha preguiça, ou não tenha resiliência suficiente, enfim. Mas eu acho que a gente se destaca, assim, porque a gente trabalha muito, né? Uma das coisas eu acho que melhorou na minha vida, por eu ter um companheiro maravilhoso como o Michael, claro, é porque... E a gente tem o nosso family time, né? E ele sabe que eu sou bem workaholic, sempre fui, né? Então, muitas vezes, ele me ajuda a botar limite nisso, porque senão não para, né? Eu trabalho o tempo todo. Mas eu acho que, como tudo nessa vida tem dois lados, em qualquer meio, entendeu? Se a gente vai, ainda que a gente tenha que aprender de novo, fazer alguma coisa, a gente se dedica e a gente consegue. É isso que a gente tem que manter. Beleza. Eu falo sempre lá no meu canal, né? Se a sua profissão é um exemplo, briqueleiro, vem preparado para fazer... preparado para fazer briqueleiro, mas também vem preparado para fazer qualquer coisa, porque pode ser que você chegue aqui e não vai achar um que precisa agora do seu trabalho. Então, aparecer outra coisa, vai fazer, talvez vai descobrir até uma outra coisa que você jamais imaginaria que você iria gostar e que iria dar certo. Com certeza. Também, né? Lá na minha área, isso que eu tô dizendo, né? Lá no hospital universitário onde eu dava aula, eu conduzia os exames na radiologia, um exame da deglutição que a gente faz no raio-x, nananana. Eu conduzia o exame com o técnico de radiologia, eu assinava o laudo do exame, né? Aqui a gente tem esse exame também. Eu fui treinada também para fazer o exame. Claro que tem um outro andamento, um outro jeito de conduzir com o paciente. Mas nas primeiras vezes que eu fui lá na radiologia para ver esse exame, eu fui empurrando o carrinho com o material. Entende? É sobre isso, tudo bem. E eu queria ir, eu quero empurrar, eu quero alcançar o negócio, porque eu quero ver como é que faz. Sim. Entende? Então, acho que você tem que ajustar onde é que você quer chegar, mas o que eu tenho que fazer para chegar lá. Não adianta chegar aqui de salto alto, né? Eu tenho alguns conhecidos em Toronto que trabalham na construção que me disseram, daí chegam aqui os engenheiros e civis, né? Por exemplo, eu vou trabalhar na construção, mas ficam lá, eu sou engenheiro. Ok, mas... Faz seu trabalho bem feito. Não quer dizer que você não vai poder ser, mas assim, né? Então, eu empurrei o carrinho numa boa. Se tiver que empurrar de novo, vou empurrar, entendeu? Não tem problema. Eu acho que é isso que a gente tem. Se a gente sabe como é que a gente quer viver e o que a gente quer fazer, né? É porque, igual voltando um pouco atrás na conversa que a gente estava falando, tem muitos que pensam que chegou aqui é maravilha, aqui não tem pobreza, aqui não tem dificuldade, aqui não tem, né? Vai ter que passar por alguma coisa. Infelizmente, qualquer lugar do mundo, né? E alguns não pensam assim, alguns pensam que só chegou aqui, maravilha. Sim, vai chegar no aeroporto isso aqui já... Isso aqui eu sei fazer isso, aquilo e aquilo outro. Muito top, mas vamos fazer igual você falou, vamos empurrar o carrinho primeiro para nós ver como é que vai fazer para chegar lá. Tem muito trabalho, tem hard work, tem love stories. Sim, tem hard mais work. Uma então, pessoal que fisgou um gringo, tá? Então fica aí, é terceiro caso, né? Com detalhe que não foi fácil, lembra? Sim. Não, eu disse não foi bem assim. It was not easy. No, it was a lot of work. Kept saying no, I don't want to see you again. No. She was too hard, but her family accepted you more. Exactly. Her family say yes right away, right? They were quite anxious for her to come over. Did you tell them about the night of the interrogation, you walking home?
I told. Minus We are 16. finishing. Minus 16, and she wants to walk home instead of getting a ride. Crazy girl. Crazy girl. I thought she'd be dead in a snowbank somewhere. Ok, pessoal, a gente vai encerrar então, passar a régua aqui. Considerações finais, tá bom? Vou passar para você, Renata, depois pro Michael. Só um tchau rapidinho. Qualquer abraço para alguém. Muito obrigada por vir aqui, por poder compartilhar nossa história. Espero que seja inspiração, né? Que eu acho que essa que é o objetivo, é compartilhar as histórias para que as pessoas em diferentes lugares possam se inspirar. Não porque vai acontecer exatamente a mesma coisa, mas por talvez perseguir seus objetivos e ter força para continuar, seja onde for, né? Em busca daquilo que as pessoas querem. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada. De nada. Mike, agradece. Sim, Mike, we're in the end now. Came to the end. So final considerations. We're gonna come back for the barbecue, possibly. Nice. I'll let you know when it's gonna happen. It's gonna be a nice one. We're gonna do the podcast outside. So thank you for coming again. Oh, thank you for having us. It's always fun chatting with you guys. No worries. Aurélio, um abraço então para todo mundo aí, né? Que seguiu até agora. É isso, um abraço pra galera. Thank you guys to come. Obrigada por falar aí um pouco, passar a sua experiência. Isso é muito importante pro povo que nos assiste também, né, Bob? Com certeza, com certeza. Então, quem tá pensando aí em vir agarrar um gringo ou uma gringa... Ou estudar, gente! Então fica aí as dicas. Pessoal, muito obrigado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o nosso canal, beleza? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Vai te dar um fist bump assim, ó. Nice.